na nossa programação para hoje. Então, é horas extras intervalares, que este material foi enviado agora, pouco antes da nossa aula, lá postado no site, na área do curso. Horas extras intervalares. Quer dizer, aquelas horas extras que são devidas em razão de intervalos não concedidos ou intervalos parcialmente concedidos dentro dos limites legais. Então, dentro do limite legal, o intervalo foi parcialmente concedido. Então, ele é devido uma indenização por estas horas não concedidas. Porque eu já saio de cara falando em indenização? Porque, a partir da reforma trabalhista de 2017, que entrou em vigor em novembro de 2017, mais precisamente no dia 11 de novembro de 2017, entrou em vigor a nova reforma trabalhista. E a nova reforma trabalhista tira, pela lei, a condição remuneratória destas horas extras. Então, as horas extras, devidas em razão de intervalos não concedidos, de acordo com o que está previsto na reforma trabalhista, são horas extras pagas em forma de indenização. Aí, caros alunos, em consequência disto, estas horas extras não têm reflexos, porque elas são indenizações. Não tem incidências no fundo de garantia. E também, consequentemente, por ser indenização, não incide imposto de renda. E não tem incidência previdenciária. Portanto, ela não conta como valores salariais para fins de cálculo da previdência do trabalhador. Assim como a empresa não deve pagar sobre estas horas extras valores previdenciários. O custo previdenciário da empresa não tem. Tá? Então, isso em razão da decisão quando lá começou a viger a reforma trabalhista, a nova lei trabalhista que alterou vários dispositivos da CLT. Ok, senhores? Então, vamos lá. O que nós temos? Quando se calcula a hora extra normal pelo excedente de jornada, se aplica esta forma de cálculo. Nós vimos na aula passada. Sobre as horas extras decorrentes dos intervalos, a fórmula de cálculo dessas horas extras, apesar de ser uma indenização, é a mesma. Pega a base composta de todas as parcelas salariais, conforme a súmula 264. Essa súmula está na nossa aula anterior. Divide-se pelo número, que é a carga horária. Se o trabalhador trabalha 8 horas por dia, qual é o divisor? O 220. Multiplica por 1 mais o adicional. Se o adicional for 50, mais 1, 1,5. Se for 100, 2. Se for 150, 2,5. Vezes a quantidade de horas que se apurou. A mesma forma, só que ela tem agora um caráter, uma natureza de indenização. Tá bem? Então, senhores, eu tenho dentro do nosso regramento jurídico 2 tipos de intervalo. 2 tipos de intervalo. O intervalo devido dentro da jornada, que eu vou chamar de intrajornada. Intra de dentro, interno. Então, dentro das jornadas, eu vou ter intervalos previstos no artigo 71. São os intervalos intrajornada.
Então, em caso de qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, quer dizer, mais de que 6 por dia, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora. Então, pelo artigo 71, para o empregado que trabalha mais de 6 horas, então de 6 a 8, por exemplo, 8 é o limite, é devido um intervalo de 1 hora, salvo se houver acordo por escrito, contrato coletivo. Em contrário, não podendo esse intervalo de 1 hora exceder a 2. Então, ele tem um limite mínimo de 1 e um limite máximo de 2. Saiu desses limites é devido a hora extra. Tá bem? Ok? Esse é o artigo 71. Então, no regramento, eu tenho lá, se a jornada for mais de 6, até 8, é claro, o intervalo é 1 hora. Se a jornada for de 4 horas até 6, então ela é menos de 6, 4 a 6, o intervalo mínimo será de 15 minutos. Tá? E se a jornada for inferior, ou for de 4 ou menos de 4 horas por dia, estou falando de jornada por dia, aí não há intervalos previstos na lei. Não tem intervalo. Então, vamos lá. Menos de 4, não tem intervalo. De 4 a 6, 15 minutos. Mais de 6, 1 hora. Estes são os intervalos dentro da jornada. Os intrajornada. No parágrafo 4º do artigo 71, que trata das jornadas, da intrajornada, tem uma sensível modificação depois da reforma trabalhista. Então, está ali. Esta redação desse parágrafo 4º foi criada pela Lei 13.467, de 2017, que entra em vigor a partir de 11 de 17. Já conversamos sobre isso. Agora, vejam a nova redação do parágrafo 4º. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada, mínimo de 1 ou de 15, para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais, implica no pagamento de natureza indenizatória. Tirou da condição remuneratória a lei mesmo e deu essa remuneração pela não concessão do intervalo a natureza indenizatória. E aqui vem outra diferença. Apenas do período suprimido, com acréscimo de 50%. Quer dizer, pega a hora normal, bota mais 50%, sobre o valor da remuneração. Esta é a nova redação dada pela reforma trabalhista. Então, vejam as modificações. Ela é indenizatória e é do período suprimido. Se o empregado trabalha 8 horas por dia e teve 15 minutos de intervalo, é devido 45 de horas extras por esses 15, por esse intervalo. Porque ele tinha direito a 1 hora, teve 15. Então, 60 minutos menos 15, 45 minutos de horas extras. Como era antes, não teve um intervalo de 1 hora, paga como 1 hora. Por quê? Porque é um intervalo para alimentação. Dar 15 minutos é a mesma coisa que não dar, então paga com 1 hora. Esse era o raciocínio jurídico que se tinha na redação anterior. Depois, não. Aí veio expressamente na reforma trabalhista. Ó, não concedeu todo o intervalo, paga como indenização o período não concedido, que o artigo chama apenas no período suprimido. Com 50%, mas no caráter indenizatório. Aí não tem previdência, não tem imposto de renda, não tem fundos de garantia e não tem reflexo em repouso
13º, férias e assim por diante, aviso prévio. Tá bem? Então, esta é a grande mudança em relação aos intervalos intrajornadas, dentro da jornada. Tá bem, caros colegas? Então, seguimos. No PJ Calc, que a gente já verificou, depois vamos fazer exercício disto, lá eu tenho os intervalos. Nos intervalos, pessoal, eu tenho ali, na primeira opção, o inter, que é o fora. Já vamos ver sobre ele. Abaixo eu tenho o intra. Então, para a jornada, que o colega tinha perguntado, de 4 a 6, eu tenho ali um intervalo marcado de 15 minutos, colega. O colega que tinha perguntado no início da nossa aula de hoje, o colega Mário. Então, para a jornada de 4 a 6, que é o primeiro quadradinho marcado em vermelho, eu tenho um intervalo previsto de 15 minutos. É 10. Então, vai ali e edita. Marca ali naqueles 15 e bota 10. Tá bem? É 20. Então, marca ali e bota 20. Tá, colega? Para o intervalo intrajornada superior a 6, ele está previsto 1 hora. Então, se é 1h15, vai ali e bota 1h15. Se é 40, bota 40. Do lado tem uma tolerância. Quer dizer, tu teve poucos minutos, ele tem uma tolerância. Tolerância está prevista a lei de 5, que é o que a lei recomenda, 5 minutos. Tá bem? Abaixo, se tu quer seguir o parágrafo 4º. Quer dizer, até a reforma, apenas o período suprimido. Antes da reforma, o programa já muda, bota integral quando não concedido. Então, estas são as configurações que o programa traz do intervalo intrajornada. Vamos fazer um exercício depois na prática, tá? Só estou demonstrando aqui o que o programa traz em relação a esse intervalo intrajornada no PJ Calc. Mas, de qualquer forma, doutor Mário, depois eu volto a explicar lá como o senhor edita. Tá bem? Mas eu tenho a previsão do intervalo no parágrafo 5º do artigo 71 do intervalo intrajornada. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado. É aquele estabelecido no parágrafo 1º, que é o de 1 hora, poderá ser fracionado quando compreendido entre o término da primeira hora e o início da última hora. Então, é aquele intervalo, pessoal, apenas para os motoristas e profissionais da categoria de transporte. Quer dizer que, a partir da primeira hora até a última, eu posso ter vários pequenos intervalos fracionando lá o intervalo de 1 hora. Então, para esta categoria, está previsto lá no parágrafo 5º uma exceção, tá? Então, está aqui a exceção, que é para a categoria dos motoristas, tá? Bom, aí, no PJ Calc, tem a previsão de fracionar, considera o fracionamento, tá bem? Então, esse fracionamento é para a categoria dos motoristas. Ok, colegas? No artigo 384, era previsto que, em caso da mulher, sexo feminino, haver a prorrogação da jornada, haveria um intervalo de 15 minutos entre o término da jornada normal e o início da jornada extraordinária. Neste caso, havia a previsão de que esses 15 minutos para a mulher era obrigatório ser concedido. Se não concedido, deve pagar como hora extra. Só que isto foi revogado na reforma trabalhista. Então, a partir de 11/11/17, não tem esse intervalo. Aí, ele vai ficar só nos processos que têm vigência anterior à reforma trabalhista.
Bom, então, reforma trabalhista para os intervalos. Depois da reforma, o artigo 71, o intrajornada, é só o período suprimido e ele é indenizatório. E o intervalo da mulher passa a não existir mais, tá bem? Então, estas as modificações da reforma trabalhista que atinge diretamente nos intervalos, tá? Caros colegas.